A gente volta a fazer contato com o José Paes, que está na Barra Funda, e conta para nós como que São Paulo e Palmeiras vão encarar esse período de paralisação dos campeonatos. Fala, Zé! Oi, Mi, estamos aqui, estamos em frente ao CT do Palmeiras, a Academia de Futebol. Vou pedir para o Irineu Marques, o nosso cinegrafista, o nosso Harry Joe, nosso diretor de fotografia, mostrar para vocês, ó. Ali dentro daquela cabininha estão os seguranças do Palmeiras, do CT do Palmeiras, só eles trabalhando por aqui. Jogadores não estão treinando, como você bem sabe, eu disse na minha primeira entrada, o Covid-19 aí impedindo as atividades dentro de campo. Na minha primeira entrada eu disse que o Palmeiras tinha renovado aí com um jogador, mas na verdade renovou com 2 jogadores importantes. A gente recebeu a notícia aí que o Palmeiras renovou com o Wesley, atacante de 20 anos, que veio da base. O Luxemburgo gosta bastante do trabalho dele. E na minha primeira entrada eu tinha me referido ao Gabriel Menino, jogador de 19 anos, volante, que já atuou também como lateral direito, ambos renovando aí até 2024 com o Palmeiras. E o Palmeiras emprestou o Ivan Angulo, colombiano de 20 anos, lá para o Cruzeiro. O jogador vai ter 1/3 do salário pago pelo Cruzeiro e 2/3 pelo Palmeiras, então a combinação ficou boa para todo mundo. O Angulo vai jogar lá no Cruzeiro até o final do ano. Hoje a gente preparou uma reportagem para vocês, o Alexandre Silvestre, contando um pouquinho aí como está o Palmeiras, como vem o Palmeiras dessa parada, como que o time se portou no Campeonato Paulista, nas competições iniciais, e a gente vai rodar essa matéria agora para vocês acompanharem. O Palmeiras está bem colocado no grupo da Libertadores. Líder isolado, 2 jogos e 2 triunfos, um fora e outro dentro de casa. Classificação para o mata-mata bem encaminhada. Quanto aguarda a volta da vida normal dos jogos, em tempos de coronavírus, treina isoladamente como dá. Vanderlei Luxemburgo sabe que o time ainda está longe daquele rendimento ideal, apesar dos bons números na temporada. O recuo de Felipe Melo do meio para a zaga deu certo. Os jovens da base também. Exemplos: Gabriel Menino e Patrick de Paula são boas opções experimentadas pelo treinador. A equipe ainda não encaixou como deveria a marcação no meio-campo. Joga e deixa jogar. Faz parte da filosofia do Luxa, que prefere um meio-campo mais leve e menos mordedor. Um outro ajuste também não ocorreu. Na meia de criação, Lucas Lima, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa não conseguiram render tudo aquilo que a posição exige. Apesar dos treinos abertos, o comandante não abre o jogo ao comentar certos assuntos delicados, algo compreensível no intuito de preservar reputações e não se queimar no grupo, mantendo assim o ótimo relacionamento no vestiário alviverde. Esse esquema com o Dudu Armando é porque você entende que é melhor para ele e para o time, ou porque os meias de ofício que você tem no elenco não te convenceram ainda? Ai, cara, mas pô, não convencer uma coisa assim, tipo, muito, com todo respeito, é sempre um lado muito negativo. Eu vou ficar com o lado positivo. Só para arrematar então a questão do Palmeiras, o Palmeiras preparou uma cartilha para cada jogador, dando informações nutricionais, informações de preparação física, e cada jogador tem a sua cartilha. Então o Felipe Melo tem a dele, o Marcos Rocha tem a dele, o Dudu tem a dele, e os jogadores têm que seguir essa cartilha para quando o Paulistão voltar, quando as competições voltarem, os treinos, então eles estarem aí a ponto de bala para defender o Palmeiras. Por falar em cartilha, no São Paulo hoje teve uma reunião, Raí, Alexandre Pássaro aí, os homens que comandam o futebol do São Paulo, para definir também a questão da cartilha lá no São Paulo. No São Paulo vai funcionar da seguinte forma: os jogadores, eles vão poder treinar ou no CT ou em casa. Se eles vierem para o CT, eles vão ter que então seguir aí as orientações do Departamento Médico do São Paulo, cumprir todas as determinações, para fazer esse treinamento no CT. Se eles fizerem em casa, claro, tem que aí treinar num ambiente aberto, se precaver da melhor forma possível para não contrair o novo coronavírus. O São Paulo anunciou hoje aí que vai dar um aditivo no salário do Igor Gomes. Eles entendem que o Igor Gomes está jogando bem, fez um bom pré-olímpico com a seleção brasileira e por isso vai ter um aditivo no salário. Ele que é jogador do São Paulo, todo mundo gosta bastante dele no tricolor. Já em relação ao refis lá no São Paulo, os jogadores que estão aí se tratando de lesões, o Volpi, o Valse, o Rojas, esses continuam trabalhando normalmente no refis no São Paulo, não vão abandonar o refis, vão continuar aí a sua preparação física no refis para voltarem a ponto de bala e defender o São Paulo quando a temporada retornar. Essas foram as informações aqui, Mi, do Palmeiras e também do tricolor paulista. Eu volto com você aí na Avenida Paulista, número 900, minha
amiga. Muito obrigada, José Paes, fazendo lavagem no nariz com soro fisiológico, passando álcool gel no corpo, na mente, em tudo. Vamos falar do Palmeiras, né? O Alexandre Silvestre mostrou... Não, vocês vão comentar o Palmeiras agora. Não, só comentar rapidinho que tudo isso que a gente viu até aqui vai ter que esquecer. O Miller já fez. Você estava naquele time de 94, quando o São Paulo pegou o Palmeiras? O Palmeiras... Estava no São Paulo. Estava no São Paulo. O Palmeiras não estava com o time, viajou tudo e o São Paulo... China, voltaram e perderam para nós. Quer dizer, quando você tem uma parada, né, você perde ritmo de jogo, você perde um monte de coisa. Então, você tem que retomar do zero. Então, muitas vezes, times que estavam bem não voltam tão bem. Times que estavam mal podem voltar melhor, depende muito do que vai... Então, o que a gente viu nesses 3 meses de temporada, nem chegou a 3 meses, né? A gente está 2 meses e meio de temporada, em 10 jogos, 12 jogos, é para esquecer. É para esquecer o que houve de bom e o que houve de ruim, porque vai começar tudo do zero. Tudo. Por mais que o atleta faça lá o seu treinamento, ou no CT, no caso do São Paulo, ou em casa, e quando você abre o CT, você tem que precisar do funcionário também, então são mais pessoas circulando, não é nem o ideal, né? Não é nem o ideal, falando em pandemia, né? Cada um tem que se virar. Provavelmente os jogadores vão treinar em casa. Em casa, não tem jeito, não tem como, que é para você poder realmente... É isso que E tá treinar faltando. só a parte, não vai Física, treinar fazer... Não aeróbico, não aeróbico. Não, só abdominal, aquela coisa toda. Não, o aeróbico até dá para você trabalhar numa esteira, fazendo bicicleta. Não, mas nem todo jogador tem esteira em casa. Sim. Ele tem no condomínio, quer dizer, não dá para treinar no condomínio, né? Vai ter mais gente lá. Mas enfim, mas eu acho que ele consegue pelo menos adaptar essa questão física. Será que esse vírus, ele voa no ar, então? Ele voa? Será que a gente tem que deixar a janela fechada? Ele é pesado, né? Ele não passa de 2 metros, já Segundo o médico falou, ele pode, a partir do momento que ele é expelido, tem um vento? Ele tem até 1,5 metros. Aí ele, Se tiver um vento? A autonomia dele é 1,5 metro. 1,5 metros. Ai, ainda Por bem, isso porque já que pensou se ficar com você a janela mantém fechada? 2 metros de distância das pessoas, é uma distância segura. Gente, é filme de terror. A gente está vivendo um filme de terror, mas a gente tem que ir levando numa boa. O Alexandre Silvestre, agora sim, mostrou um pouquinho do que está rolando lá no Palmeiras. Agora a gente pula o muro e acompanha com o Osmar Garrafa um balanço. Com Garrafa ou com o Silvestre? Hein? Com garrafa. É com Garrafa. Ah, mas falou que o Alexandre Silvestre fez um balanço? Ah, a matéria foi dele. Então tá bom, não entendi nada. Põe no ar aí. Já que a bola parou de rolar, vamos ver como foi o início da temporada do Tricolor. O ano começou sem contratação de reforços. A diretoria optou pela manutenção do elenco e investiu apenas nas compras em definitivo de jogadores que já estavam no clube, mas por empréstimo. Casos de Thiago Volpi e Vitor Bueno. Fernando Diniz, que por pouco não foi demitido no final da temporada passada, ganhou uma sobrevida no comando do elenco tricolor. E até aqui o trabalho tem sido bom. Agora é esperar a pandemia passar. E como infelizmente não sabemos quando isso vai acontecer, todo o elenco tricolor está dispensado por tempo indeterminado. Ô, Miller, não sei se você concorda comigo. A gente estava falando, foi tema da enquete, né, que a gente falou que a parada foi muito boa para o Corinthians, pelas circunstâncias do campeonato, pela fase, pela pressão e tudo mais. Agora, o maior prejudicado eu acho que foi o São Paulo. Porque o São Paulo, esquece Flamengo lá no Rio, que é o concurso, mas o São Paulo de todos é o que apresentava uma evolução mais clara, mais visível, um futebol mais bonito. E, por exemplo, com essa parada, ele tem o Antony provavelmente já vai embora, não vai estar mais no time. Né? Então eu acho que o São Paulo acaba sendo o mais prejudicado pelo futebol que estava apresentando, pelo trabalho que estava sendo feito. Aquele negócio, Celso, como eu te disse, com essa parada arrebenta com o jogador. Ele perde ritmo de jogo, ele perde a parte física. O que ele fez de pré-temporada, ele perde. Vão ter que fazer uma outra temporada, claro, dentro dos limites da data. Dentro das limitações da data, porque não vai ter data, né? Tem São Paulo tem Libertadores, Campeonato Brasileiro, e quando se pôr uma casa da Libertadores, entra automaticamente na Copa do Brasil. Então, Michele, todos os clubes grandes, em especial o São Paulo, que estava muito bem, por sinal,
Vai perder bastante. Porque o que é a pré-temporada? Não sou fisiologista, mas ele jogou, Fundamento, ele sabe. E se eu tiver me equivocar, você me corrige, por favor. Mas o que é? É um trabalho de preparação para você chegar ao ápice em determinado momento da temporada e você começa a cair no final. Então, quando você interrompe esse trabalho, todos os times estavam em evolução física. Né? Você começa a temporada com a perna mais pesada, tal, e você vai ganhando condicionamento, a perna vai ficando mais leve e você vai ganhando muito mais condicionamento. A partir do momento que você interrompe isso, tem que começar tudo zero. Então, teoricamente, você, mesmo que os jogadores façam atividade física, façam um trabalho aeróbico, anaeróbico, com ritmo, com bola em campo, é uma outra coisa. Então, precisa de pelo menos mais umas 2 semanas depois para recuperar essa condição. Nossa Senhora. Vamos fazer... Certíssimo. Tá certo, Miller? Ele Certíssimo. falou tudo com coerência? Certíssimo. Ele correu, sabe, a meia maratona. Você sabe que quando eu aceitei a ideia de correr lá atrás com o Madeira de Oliveira, eu tinha até um blog na Gazeta.com chamado Linha de Chegada. E que eu falava justamente esse trabalho de treinamento, até para eu entender um pouquinho como funciona a preparação física. Isso foi muito rico para mim, sabe? No sentido de compreender como funciona um atleta em termos de preparação. Olha, a gente vai fazer contato novamente com o Jonas Campos, atualizando a situação do Corinthians nessa parada. É com você, Jonas. Pois é, Michele, Celso, Miller, voltamos ao vivo aqui do Parque São Jorge. Agora é treinar de casa, né, gente? É difícil também não atrelar o noticiário dos clubes a essa situação toda do coronavírus, toda essa prevenção necessária aí para a gente superar essa fase bastante difícil, esse filme de terror, né, Michele, como você mesma disse. E falando nisso, Luan e um funcionário da comissão técnica do Corinthians acordaram melhor hoje. Eu falo isso porque depois da partida contra o Ituano no último domingo, o atacante Luan, que marcou o gol de empate nesse duelo contra o Ituano na Arena de Itaquera, e esse funcionário da comissão técnica apresentaram sintomas compatíveis aí ao do Covid-19, coriza, dor de cabeça, mas na manhã desta terça-feira ambos acordaram melhor, né? Estão se sentindo mais dispostos, seguem sendo monitorados, mas não passarão pelo famoso teste aí para saber se tem ou não o vírus, seguem sendo monitorados e bem resguardados aí nesse momento de atenção máxima. Por outro lado, o Pedrinho fez o teste aí para saber se tem ou não coronavírus, mas aí por um outro motivo, porque o Pedrinho recentemente esteve em Portugal, Lisboa, onde fechou o contrato com o Benfica, retornou na semana passada, chegou a treinar com os companheiros no CT Joaquim Grava na sexta-feira e depois, aí por orientação do Ministério da Saúde, o Pedrinho entrou em quarentena. E aí fez o teste, né? Até porque tinha tido esse contato aí com os jogadores, com os companheiros de elenco do Corinthians. Fez o teste, mas na tarde dessa terça-feira a informação de que deu negativo. Então, boa notícia aí, o Pedrinho não tem coronavírus. Tudo certo com o jogador, ele que não havia apresentado nenhum sintoma até então tudo certo com ele, tudo certo com o Pedrinho. O Corinthians agora, portões fechados no CT Joaquim Grava por tempo indeterminado, trabalho de casa, treinos que serão recebidos, como eu já disse, pelos atletas via WhatsApp, e tempo também para esfriar a cabeça, porque a situação no Paulistão tá feia. Celso, Michele, Miller, o Corinthians acabou sendo bastante prejudicado com a virada do Guarani ontem no Derby Campineiro para cima da Ponte Preta. O Guarani abriu 5 pontos de vantagem para cima do Corinthians e restam 6 que serão disputados agora nessas últimas 2 rodadas. Então, para o Corinthians conseguir essa segunda vaga aí de classificado do Grupo D, vai precisar, sem opção de escolha, se quiser pensar em classificação, vencer os 2 próximos jogos, e aí a gente coloca o clássico contra o Palmeiras em Itaquera e o Oeste fora de casa, e torcer para o Guarani somar no máximo 1 pontinho. E se isso acontecer, o Corinthians ainda vai ter que superar aí o Guarani no quesito saldo de gols, que é um dos critérios de desempate. Situação bastante complicada para esse Corinthians do Thiago Nunes. Michele, volto com vocês. Os pai do Martim, olha... antes de você falar sobre isso, dá tempo, né? Dá. Temos tempo? Acho que dá. Então, a questão do Corinthians é a seguinte, eu entendo que o Campeonato Paulista acabou. Não existe a possibilidade de você continuar fazendo o campeonato. Esse ano não dá para retomar. O Oeste ainda participaria de uma Série B, então ele mantém o time.
O Palmeiras, obviamente, tá... Agora, o Santo André, por outros times, tem contrato com jogadores até o final do Campeonato Paulista. Maio, por temporada, acabou. né? Então, se até final de abril você não resolver a questão do campeonato, os times que estão participando hoje... Principalmente do interior. Não tem como jogar, porque não existe contrato com esses jogadores. Sabe? Então, por essa razão, eu entendo que o Campeonato Paulista acabou. O que eles vão fazer... aí é uma outra história. Se vão aclamar o Santo André campeão, se vão rebaixar Ponte Preta ou Botafogo, ou vão suspender rebaixamento esse ano. Não, se a federação for tomar uma decisão baseada no que aconteceu até agora, tem que fazer isso. Santo André campeão e rebaixar Botafogo. Não sei, Botafogo e Ituano, né? Não, Botafogo e Ponte Preta. Exatamente. Sabe, agora, o campeonato, não adianta. A gente está vendo, as coisas estão estourando agora. Eu não consigo imaginar de maneira racional você ter jogos com portões abertos nos próximos 2, 3 meses. Não é difícil. O próprio ministro da Saúde falou hoje, é algo que vai ocorrer com tamanha importância de 60 a 90 dias. 60 a 90 dias, a gente está em março, abril, maio, junho. Não tem como você fazer uma sequência de Campeonato Paulista em junho. Saudade daquilo que a gente não viveu ainda. Sabe, por questões burocráticas. Então, eu acho que isso é uma questão que vai ser definida em breve, mas Campeonato Paulista, esquece. Agora, não existe a menor possibilidade de sequência. Agora, é bem verdade que é um paulistão que o Corinthians tem que esquecer mesmo, né? Sim. Ainda bem, né, que não entra na conta do Corinthians, cancela esse campeonato e tudo mais. Um campeonato totalmente incompetente.